Nesse vídeo nós veremos os registradores do periférico RCC, é a parte de controle de reset e clock, ok? Então, como nós vimos, né? Então ele, por coincidência, ele também é coberto pelo barramento de alta performance, o AHB1, ok? Então só que ele é outra faixa, né? Então o endereço base dele é esse aqui, né? Ok? 4002-3800 aqui, ok? E vai até, essa é a faixa dele. Então, obviamente, ele também está aqui dentro dessa faixa aqui que cobre. Então ele está aqui no meio, né? Tem uma faixa exclusiva para ele, ok? Como eu disse no anterior, né? Sobre GPIO, a GPIO A, B, C, D e E, no caso nosso não tem tudo isso, tem A, B e C no nosso microcontrolador, ok? Eles têm os mesmos registradores, o mesmo conjunto de registradores, os nomes se repetem, mas só muda o endereço. Mas os deslocamentos, né, que nem aquele primeiro que configura o modo, tá lá no deslocamento 0, nesse endereço base. O outro vai ter o mesmo registrador, mas nesse endereço base. Então agora nós vamos falar sobre os registradores da RCC, da parte de clock. Então é outro endereço base, né? E é outra faixa de registradores. Aí vão ser outros nomes também, só para vocês verem aqui. Então vamos avançar e ver aqui, ó, quais são os registradores. Aqui são alguns que nós vamos ver. Existem, então, aquela árvore de clock que nós vimos, nós fizemos aquele exercício, né, usando a IDE lá a IDE do STM32 Cube IDE. A gente fez um exercício lá mostrando o clock, aquela facilidade. Então na verdade, depois que tudo que você mexeu lá e você vai sair e vai salvar a configuração, ele vai alterar, na verdade aquele software vai interagir com esses registradores e vai colocar, depende da configuração que você escolheu lá, vai configurar esses registradores aqui. Então são vários registradores, né, para clock. Então nós vamos ver alguns, porque a ideia agora é só dar uma noção de como que as coisas funcionam, ok? Depois a cada exercício, a cada vez que a gente vai avançando, né, a gente vai usar aplicações e aí vai ser explicado melhor aquilo que dentro do contexto, aquilo que a gente vai estar usando. Agora só para ter uma noção, né, quando a gente se fala registro de configuração da GPIO, registro de configuração do clock, sabemos o que nós estamos falando, entendemos, né, temos noção do que estamos falando. Então esse é o conhecimento inicial aqui que nós precisamos, tá ok? Então eu vou na página aqui 102 do Reference Manual, né? Página 102. Aqui, eu já estou na página 102. Aqui começa então, ok? Então o primeiro lá, no endereço base, o primeiro registrador com offset 0 vai ser esse registrador aqui, ó. O registrador, o RCC underline RC, que é o registrador de controle de clock, ok? Então aqui, esse aqui, conforme o contexto, eu vou explicando. Eu vou para agora o mais interativo assim, para o momento. Um dos registradores aqui que mais nos interessa no momento, aqui são vários e a gente vai mostrar conforme a gente vai trabalhar na aplicação, como eu já disse. Eu vou explicar um exemplo aqui de um que vocês fica mais fácil para entender o que eu estou falando aqui. Então eu vou achar ele aqui. Todos esses são as diferentes configurações. Olha lá, os divisores que eu tenho no pré-scaler, tudo tá aqui, olha lá, os pré-scaler, tá tudo aqui, tudo é configurável, né? Mas eu vou achar um aqui só para a gente ter uma noção do que nós estamos falando. Que nem eu falei lá sobre a GPIO, lá nós vimos a configuração da GPIO, é esse aqui que eu quero começar, porque é esse realmente que a gente vai começar a trabalhar com ele, né? Nosso bus lá, nosso barramento, é esse barramento aqui, o de alta performance, o AHB1, ok? E nós vimos lá que o HB1 ele atende vários periféricos, né? Ok? Como nós vimos lá. Então, começando lá na GPIO-A, inclusive o RCC. Então, olha aqui, esse registrador, eu habilito o clock. Aqui que eu habilito o clock. Porque não adianta que se eu quiser trabalhar com a GPIO-A, um exemplo aqui, ó, se eu não colocar clock na GPIO, ela não tem vida, né? Não adianta eu configurar como entrada e saída, mas ela não tem vida, ela não tem o clock, né? É essencial eu ativar o clock. E é aqui que eu libero o clock, né? Então por quê? Por default, os clocks, né? Olha só, quando eu reseto, ó, olha o reset, qual o estado desses bits aqui? Tudo zero, né? Existe bits reservado, mas todos os outros são zero. Se são zeros, não estão ativos. Então a maioria, todos os periféricos, na verdade, vêm tudo desabilitados. Por quê? Para ter o mínimo de consumo de corrente, né?
Você não precisa habilitar todos os periféricos, sendo que às vezes a pessoa vai fazer uma aplicação mais simples. Então parte do princípio que você está tudo desabilitado, você vai habilitar só o que você quer, né? Então esse caso, como eu fui lá nós vimos a GPIO A, a porta A, o pino 1 lá eu configurei, eu quero trabalhar lá com o pino 1, um exemplo, eu preciso ativar o clock para ir para a GPIO A. Então é nesse registrador aqui, né? Eu vou lá no endereço base, mais esse deslocamento, né? Lá. Então aí eu tenho lá eu tenho esse primeiro bit que é relacionado ao GPIO. Então aqui, olha, do bit 0, então eu vou ver aqui a configuração do bit. O bit 0 aqui, ó, da porta, né? Então esse é o bit 0, é a GPIO A lá, né? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Vou passar devagar aqui. Isso. Deixa eu ver. Esse é um bit de. Esse é o registro de reset se eu quiser resetar, não é esse aqui. É o outro aqui, ó. É o outro. Vamos deslocando aqui para baixo. Esse aqui aquele ali era um outro. Esse aqui de habilitar, né? Ó, que habilita. Deixa eu achar aqui o da GPIO do barramento do AHB1 ali, ó. Tô descendo para tentar achar ele aqui, ó. É esse aqui, ó. Aquele lá estava errado. Aquele é para resetar alguns bits lá. Ok? Aqui é o seguinte, aquele lá se tivesse ativo, se eu quiser resetar para resetar o bit, eu desativo o clock se eu quisesse. Esse aqui, ó, esse que eu habilito os clock do periférico, ó lá. Então é esse aqui, ó. O nome do registrador, esse RCC HB1, que é o bus enable. Então o registrador que habilita o clock ali dos periféricos do AHB1, ok? Então aqui, ó, os periféricos estão aqui. Primeiro começa com a GPIO A, né? Primeiro bit GPIO A. GPIO B é o bit 1, o bit 2 GPIO C. No nosso microcontrolador não tem as outras GPIOs, então aqui vai ficar tudo zero. Mas se eu quisesse habilitar só por default, vem tudo zero, né? Olha lá, quando reset. Então esse é o deslocamento esse registrador. Tá lá o endereço base do RCC. Somo mais esse número em hex aqui, número 30, esse é o deslocamento. Aí eu acho esse registrador e eu vou lá nesse bit aqui, eu vou setar esse bit, porque o bit 0 dele aqui, ó, quando eu seto, dá uma olhada aqui, ó, o bit 0 que é o bit de GPIO A enable. Então, ó lá, para eu habilitar o clock na porta A, se eu colocar 0 tá desabilitado, se eu colocar 1 eu estou habilitando o clock. Então eu tenho que vir escrever o 1 no bit 0 aqui, né, desse registrador. Então eu vou nesse endereço, faço uma operação desse bit, seto esse bit, somente esse bit aqui, ok? Só para não mexer com os outros, eu só seto esse bit. E aí, isso eu estou ativando o clock da GPIO. Então a GPIO já vai estar trabalhando, e aí depende como que eu configurei ela, se é entrada, saída, se é função alternativa, se é analógico, lá conforme. Se vai estar pull up, pull down, drain, né, drain source ali. Então, assim, é assim que eu trabalho aqui com esses clocks. Então você pode ver que esses que habilitam o clock, né, que nem desse barramento, pode ver que cada bit aqui corresponde exatamente ao periférico que tem, né? Claro que aqui tem mais periférico que temos na nossa, porque esse aqui é um padrão, né? É um padrão, né? Se eu tenho um microcontrolador que tem mais portas, então são os outros bits que eu vou habilitar. Mas aqui, ó, lá eu tenho também a DMA, eu tenho os outros periféricos sendo abrangidos por esse barramento. Vamos ver aqui, esse de habilitar, vamos ver outros barramentos. Se eu quiser habilitar, ó, esse aqui que habilita do barramento 2. Olha, só tem só a minha USB lá. Lembra que o meu AHB2, aqui da outra Performance 2, só tem um periférico, justamente é esse que está somente habilitando, o resto é tudo reserva. Olha, os outros periféricos que nós vimos tá lá embaixo, quando a gente viu aquele diagrama de blocos. Esse que habilita os periféricos aqui, que é aquele de avançado, mas o APB1 para os periféricos, né? O barramento de avançado para periférico. Aqui, ó, os timers, tá tudo aqui para habilitar, a mesma coisa. Então você vai querer habilitar, um exemplo, o timer 5, você vai ver que tem que vir nesse endereço aqui no deslocamento. Você pega o endereço barra lá do RCC, esse deslocamento aqui em hexa, né? Então você achou o registro. Você vai vir aqui no bit 3 dele e vai setar, você vai ativar o timer 5, né? Para começar a trabalhar o timer 5. Mais ou menos é assim que você ativa os clocks dos timers, né? Dos periféricos. Então, mais uma vez, isso aqui é para dar uma noção, e depois, quando a gente começar a trabalhar com cada exemplo, com cada desafio, a gente vai explicar melhor, que a gente vai estar mexendo com
com os bits, com os registros, então a gente vai estar explicando melhor, né? Tem muita coisa agora para dar uma noção, para a gente começar com uma boa noção do hardware, né? Então, é isso que eu queria falar sobre esses registradores do RCC. Então dá para configurar muita coisa aqui, né? Ok? Eu vou pro final aqui para vocês verem, ó, aqui ó, os que habilita o outro barramento de periféricos, o APB2, né? Então aqui todos os outros periféricos que estão no APB2 estão aqui para ser habilitados. Da mesma forma, se eu jogo 1, eu habilito o periférico, se eu jogo 0, eu vou desabilitar. Então por default fica tudo desabilitado aqui, ó, ok? E eu tenho que saber exatamente o endereço que eu vou mexer, qual periférico eu quero ativar, qual é o endereço do deslocamento aqui, qual é o endereço base do RCC e qual o bit que eu vou atuar. Então eu vou para o final aqui para a gente ver aquele mapa de todos os aqui. O RCC aqui são muitos registros, né? São muitos registros envolvidos na configuração de clock. Porque tem muita coisa, né? Aqueles PLL, né? Os multiplicadores de clock. Olha aqui, ó, aqui está a faixa do... Então só um resumo aqui, ó. O mapa do registro do RCC. O deslocamento 0 ele começa com esse RCC CR e aí vai indo, olha. Então cada deslocamento são 4 bytes, que é 32 bits aqui, né? Então desloca aqui, consumiu 32 bits, então pula 4, desloca 4, mais 4, 8, aí vai indo, tá? Ok? Então a gente viu aquele que habilita, só para ver, aquele que habilita era o 30, né? Que nós estamos lá, olha lá. O RCC que habilita é o deslocamento 30. Então aqui tá os bits dele, então os reservados, inclusive o da GPIO-A é esse aqui. Então aqui é só a tabela resumo. Pode ver que na outra página vai continuar, porque tem bastante, né? Aí o que habilita dos outros barramentos aí, ó, do APB1, do APB2, né? Aí são os outros periféricos. E outros registros configuram outras coisas, né? Como eu disse, então são bastante aqui, olha, ó, termina aqui. Então são pro clock, para a árvore de clock, tem bastante registradores para serem configurados, ok? E a gente vê que ele tem os valores default, os valores quando você dá o reset, então ele vem com a configuração já também mínima. Quando você dá o reset, ele vai trabalhar com aquele clock interno, e aí a gente vai ver isso aí mais no detalhe, que vai ser a nossa primeira aplicação. Então eu agradeço a atenção, eu acho que nós finalizamos aqui um pouco da noção dos registradores de GPIO e clock, que é o essencial para começar. Depois, no futuro, quando a gente for ver cada periférico, a gente vai ver uma comunicação, uma serial, SPI, a gente vai habilitar esse dispositivo, né? Esse periférico, então nós vamos ver qual é o registrador dele, e aí dentro de cada contexto nós vamos ver melhor, mas por momento é somente para ter uma boa noção do que são esses registradores, como que eles são configurados. Então agradeço a atenção, muito obrigado.